Nós vamos ler juntos hoje de manhã o Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 57 até o versículo 60. O texto vai ser projetado aqui nas minhas telas laterais também. Lucas 9, a partir do versículo 57. Vamos ler duas respostas de Jesus, mas a nossa reflexão se concentrará na segunda resposta. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: "Eu te seguirei por onde quer que fores." Jesus respondeu: "As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça." A outro disse: "Siga-me." Mas o homem respondeu: "Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai." Jesus lhe disse: "Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus." Senhor, nós te agradecemos por tudo aquilo que já vivemos hoje nessa manhã aqui na Bethesda. Pela comunhão, pela música, pelo louvor, pela adoração, pela Santa Ceia. Porque em todos esses movimentos nós sentimos o teu movimento em nós, costurando as nossas vidas, mexendo no nosso interior através das palavras, assim como dos silêncios, porque o Senhor está em todos os lugares e pode se manifestar e mexer na nossa vida de diversas maneiras. E eu te peço que agora, nesses próximos minutos, onde vamos meditar na tua palavra, meditar nas palavras de Jesus, nós possamos de fato ter um encontro real com o Senhor, mais um encontro real com o Senhor, para que seja de fato transformador, para que nós possamos iniciar hoje na nossa vida um processo de ganhar, de receber uma vida nova, em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que a salvação de Jesus, ela abrange todas as áreas da nossa vida. Diante da sede que há no mundo, nas pessoas, de saber se há vida após a morte, eu prefiro me concentrar em procurar a vida antes da morte. Acho mais importante se preocupar com a vida antes da morte do que com a vida depois da morte. Porque a vida depois da morte, ela está com o Senhor. A vida antes da morte, eu preciso tomar cuidado, porque ela está nas minhas mãos. Porque eu acredito absurdamente nessa divisão que existe entre viver e existir. Super sutil, super delicado, super sensível, mas existe uma diferença enorme entre você viver e você existir. Se você não tomar cuidado, você apenas existe. Você apenas fica passando dia após dia sem pensar muito bem no porquê você está vivendo e no porquê você está fazendo o que está fazendo. Se você não tomar cuidado, a sua vida se resume a pagar conta, a levantar e trabalhar e sem saber por que você está indo levantar e trabalhar. Por isso que eu creio ser tão importante você se conhecer. Assunto tão falado no momento hoje, que é o autoconhecimento ou o conhecimento de si. Porém, esse não é um assunto, não é novidade da nossa vida moderna. Essa conversa é velha. Os gregos há milênios já falam do aforismo: conhece-te a ti mesmo. Se conheça. A Bíblia fala sobre isso. Davi orou pedindo a Deus que o conduzisse num caminho espiritual para que ele se conhecesse. Salmo 139. Senhor, sonda o meu coração e me ajude a identificar os caminhos que estão dentro de mim, me ajuda a me conhecer. O pastor Eliel citou na ceia o apóstolo Paulo, que ele diz: antes de você participar da ceia, se examine. Olhe para dentro de você, veja quem você é, veja quais são os seus feitos, veja quais são as suas atitudes, veja o que te move, veja o que tem feito com que a sua vida se movimente, quais os movimentos que você tem feito na sua vida, eles são frutos do quê? Você precisa se conhecer. É um exercício extremamente corajoso.
mas pode ser o início de lindas mudanças na história da tua vida. Porque ao se olhar, você pode identificar aquilo que dentro de você está absolutamente errado. Ou seja, se você não se olhar, pode ser que você passe a existência vivendo uma vida que você não gosta, sem sequer ter noção disso. Sem sequer de que muito das suas tristezas, das suas angústias, elas acontecem ou elas são o fato de você não ter coragem de se olhar, de pensar nos seus porquês, de pensar nas suas razões. Ou como eu falei ontem à noite aqui com os jovens adultos sobre as nossas motivações. Por que eu vivo do jeito que eu vivo? Eu preciso identificar quais são os deuses que eu elegi dentro do meu coração. Sim, deuses, com D minúsculo. Nós temos os nossos. São pequenos deuses que nós elegemos, construímos alguns altares e depois criticamos outras religiões que têm ídolos. Não, menos, nós também temos os nossos. Nós também temos os nossos altares pessoais e a gente precisa identificá-los, inclusive excluí-los, porque não podemos colocar nada no lugar de Deus, porque não existe nada mais importante, nada mais eletrizante, nada mais animador e nada mais esperançoso do que uma vida centrada na vida de Deus. Eu entendo que quando Jesus falou o que falou no versículo que nós lemos, Ele está mexendo um pouco com as motivações da vida desses homens que estão aqui nesse diálogo com Ele. Ele usa aquilo que o budismo zen chama de koans. São pequenas frases que num primeiro momento elas não fazem muito sentido. Aliás, quando lidas, literalmente, elas não fazem sentido algum. Mas quando você deixa aquela frase entrar dentro de você num processo em que você se abre e deixa aquele texto penetrar a tua vida, ele pode te transformar e colocar a tua vida num outro nível. Levar você para um outro patamar. Claro que isso é desafiador. Claro que isso requer coragem, claro que isso requer muito esforço da sua parte, até porque as coisas que vêm a nós sem muito esforço, logo a gente deixa de lado, logo perde o valor. Jesus utilizou isso aqui, utilizou muito isso nas parábolas. O que eram as parábolas de Jesus? Não era uma fala direta que explicava logo o que tinha que ser explicado. Não, era um enigma a ser decifrado. Jesus deixava a ideia, como deixou aqui, deixem os mortos sepultar os seus próprios mortos. Ora, essa frase na sua literalidade não faz sentido nenhum. Por quê? Porque morto não pode sepultar outro morto, porque morto está morto. Então, ou tem um sentido maior, que em primeiro momento a minha capacidade não alcança, ou a frase não faz sentido algum. Como é Jesus que está dizendo, eu acredito na primeira opção. É uma verdade que está escondida atrás de uma sentença, e essa verdade, se eu tiver coragem de abrir o meu coração, ela vai transformar a minha vida, e aí sim eu vou poder dizer, eu tenho uma vida nova. Eu abri a minha vida para novos processos, a partir de uma frase de Jesus. Então eu quero fazer alguns olhares para você, com um doce desejo, e eu digo doce com o maior carinho do mundo, porque essa semana, enquanto eu estava estudando, lendo esse texto, eu falei que eu posso falar na Bethesda domingo de manhã, para que as pessoas tenham um movimento de vida delicioso. Uma vontade de viver. Uma vontade de olhar para 2018 e falar, meu, que beleza, eu tenho um ano inteiro pela frente. Que oportunidade que eu tenho, eu estou vivo, quero viver. Eu quero viver coisas novas, eu quero viver uma vida nova. E é isso que eu desejo para você hoje de manhã. Primeira coisa que eu pontuo com você é que Jesus nos faz pensar, através dessa pequena frase, nos adiamentos que acontecem fruto das nossas desculpas. O que é viver a vida no reino de Deus? O que é isso? O que isso significa? Bom, muitas coisas, mas uma delas, que para viver a vida no reino, você precisa ter, eu não sei se a palavra é coragem, ou a alegria, ou a sensibilidade, ou o prazer, de você submeter toda a sua vida àquilo que Jesus fala. Toda. Analisar tudo que você faz a partir de uma lente chamada Jesus, que quando nós colocamos de fato, a gente passa a ver a vida de outra maneira. A vida, as coisas da vida não mudam.
As situações não mudam, mas quando eu coloco a lente, que é Jesus, eu passo a ver a vida de uma maneira diferente. E também passo a me olhar de uma maneira diferente. Quando nós decidimos isso, você que vem de tradição cristã, nós ouvimos muito a palavra se converter. Nós nos convertemos a Cristo. Quer dizer, eu mudei de rota. Eu fiz uma mudança de rota na minha vida. Quando eu era criança, você aceitou Jesus? Sim, ele se converteu. Isso, pronto, vamos usar então a palavra conversão. E o que é isso? Eu estou expressando que eu quero viver agora sob esses valores. Então eu vou pegar toda a minha vida, fazer uma investigação muito séria para ver o que dentro de mim está totalmente fora com esses valores. Para que a minha vida não seja simplesmente um aglomerado teórico de versículos bonitos e bem decorados, mas que não tem conexão nenhuma com aquilo que eu faço. Porque a vida no reino ela é totalmente viável, possível a todos nós, todo mundo pode participar e Jesus deixou isso bastante claro. Não tem eleitos, não tem melhores, não tem escolhidos. É para todos aqueles que desejarem submeter seus sonhos, planos, projetos, práticas, maneira de falar, maneira de viver, maneira de dirigir aquilo que Deus fala sobre o comportamento que nós devemos ter na vida. É um processo integral. Conversão é para todo ser. Por isso que se formos falar de conversão, nós não deveríamos dizer, quando é que você se converteu? Aí você vai dizer, dia tal. Eu me lembro quando é que eu me converti. Eu me converti de fato a Cristo no dia 20 de julho de 1990, num acampamento. Manda seu filho para o acampamento, vai que ele se converte. Mas a resposta correta seria, eu iniciei o meu processo de conversão no dia 20 de julho de 1990. Porque é muita coisa, a complexidade do meu mundo interno, a complexidade de quem eu sou, a complexidade de quem você é impossível de ser convertida em uma noite, no levantar de umas mãos, em um culto, não. Eu inicio um processo de mudança de comportamento no dia 20 de julho de 1990. Vocês estão fazendo conta aí, em 90 eu só tinha 2 anos, tá? Jesus deixa claro que todos podem, mas que não é fácil. Porque o reino de Deus, ele é simples, mas ele não é fácil. Porque entre simplicidade e facilidade são duas coisas absolutamente distintas. Simples é aquilo que está ao teu acesso, que você pode fazer, mas não significa que você vai fazer de uma hora para outra. O reino de Deus não é fácil, mas ele é simples. Ele é possível a todos nós. Eu não preciso de PhD em espiritualidade para viver o reino de Deus, porque ele é possível a todos nós. Ele não é o passaporte da alegria que vai carimbar a tua vida e agora pronto, está tudo certo e a tua vida é o céu. Não, até porque a vida de Jesus não foi assim. O contrário, é a vida que olha para os desafios sem querer soluções rápidas. É a vida que nos tira das nossas acomodações, é a vida que nos tira das nossas indiferenças e das nossas omissões e nos coloca de frente com aquilo que precisa ser feito. E geralmente aquilo que precisa ser feito por mim. Eu não fico projetando, jogando nos outros aquilo que precisa acontecer para que a minha vida seja diferente. Porque a gente cai nessa tentação toda hora. Não, qual que é a minha responsabilidade aqui nesse jogo? Qual que é a minha função aqui na vida? O que é que eu preciso fazer para que a minha vida seja diferente? O nome disso não é egoísmo, o nome disso é autoestima, o nome disso é cuidado de si, o nome disso é auto-amor, um dos mandamentos de Jesus. Senhor, qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento e ao próximo como a ti mesmo. Se amar não é egoísmo, se amar é um mandamento cristão. Olhar para a vida e pensar o que é que eu tenho que fazer para que a minha vida seja diferente, tendo em vista que Jesus deixou implicado, deixou exposto que eu preciso me amar. Então Jesus tem um encontro aqui com 2 pessoas, e eu vou focar, como já falei, na segunda. Com 2 pessoas que demonstram interesse em viver a vida no reino de Deus, eles querem.
Porque já correu a notícia por aí que Jesus está falando de um estilo de vida, Ele está falando de uma maneira de você se organizar enquanto ser humano diferente, uma contraproposta, uma contracultura àquilo que era o caminho mainstream, aquilo que era o caminho principal, o caminho da maioria, e Jesus está falando de outra coisa. E a notícia corre. E tanto vão pedir a Jesus para segui-lo, como Jesus também diz para aquele homem: e você, segue-me. Vamos, vem. Senhor, mas como que é? Não, vamos, no caminho eu te explico. Porque não tem como eu te explicar o que é o reino de Deus aqui agora. Tanto é que Jesus não contou uma parábola, Ele contou um monte. Porque o reino de Deus lida com a sua complexidade. Uma historinha só seria muito pouco para lidar com essa confusão tão grande que existe dentro de mim. Ele quer viver a vida no reino? Ele quer. E o que ele precisa? Ele precisa começar. Siga. Quando? Hoje. Vem, siga-me. E aí quando ele vê que dá para de fato viver a vida no reino, o que ele faz? Ele corre. Quando ele descobre que é simples, que é possível a ele, mas que essa simplicidade implica em novas posturas diante da vida, o que ele faz? Ele começa a correr e arranjar outras desculpas. Eu quero emagrecer. Ótimo, todo mundo aqui pode emagrecer. É fácil? Não. É simples. Simples? Mude seus hábitos alimentares que você emagrece. Vamos fazer assim, depois do carnaval a gente começa. Esse negócio de começar a dieta no domingo anterior ao carnaval, ninguém merece. Fazendo aqui uma comparação pobre, é mais ou menos isso. Você quer? Quer? Pode fazer, pode começar. Pode começar a emagrecer. Aquela coxinha que você come toda a tarde, acabou. Mas aquela coxinha é uma razão do meu dia. Tu vai ter que arranjar uma razão nova, porque com ela você não vai emagrecer. Mas se você mudar seus hábitos, você vai emagrecer, é uma questão lógica. De algum nutricionista aqui, depois ele explica pra gente. Começa a fazer exercício e mude seus hábitos, você vai emagrecer, é uma questão lógica. Então vamos, é simples, todo mundo aqui pode. Acho que é por isso que inventaram aquela unção do emagrecimento, não é não? Já viram? O cara vai na igreja, o pastor ora, ele emagrece. Pode? E vocês estão proibidos de ir no YouTube pesquisar o que é isso, hein? Cair em tentação. Vai mudar teus hábitos. Negócio de unção, de emagrecimento, isso não existe. Mas é a nossa mania de escolher alguns atalhos, mas alguns atalhos deixam o caminho mais longo. A gente quer alguns atalhos, mas alguns atalhos deixam a nossa vida mais triste. São as nossas coisas imediatas. As miojices do mundo espiritual. As coisas que a gente resolve em 3 minutos. Igual miojo. Não, o reino de Deus não é miojo. Não tem isso. O reino de Deus é um processo que vai lidar com a integralidade do seu ser. E para isso, você precisa ter coragem de entrar nos processos e estancar as suas desculpas. Jesus instiga o homem para que ele venha. Não, vem. Você quer uma vida nova. Está na cara que você quer alguma coisa nova, então vem. Mas ele fica deixando para depois. Ele prefere arranjar uma boa desculpa hoje. Ou seja, ele gasta energia emocional, espiritual e física para quê? Para arranjar uma desculpa hoje, ao invés de usar essa energia toda para começar um processo novo de vida. Porque é mais fácil arranjar desculpas, ou parece ser mais fácil arranjar desculpas, do que entrar num processo novo de vida. Acontece que ao arranjar desculpas, você está dizendo que o seu futuro nada mais será do que uma repetição chata do que é o seu presente. Por isso que quem não entra em processos, não estanca suas desculpas, não pode falar: mas 2018 foi mais do mesmo, né? Claro, você arranjou desculpas ao invés de arranjar novas ideias. Você arranjou desculpas ao invés de escutar Jesus dizendo: então siga-me. Então entra no processo. Então abra a sua vida para uma investigação sincera de quem você é, porque esse é o processo. Ele inicia com uma investigação sincera de quem você é. Aí nós caímos sempre no pecado da procrastinação. Que eu até lia um adesivo
A imagem na internet é assim, a arte de deixar para amanhã. Pô, uma arte horrível. Uma arte medíocre, porque o que é a procrastinação? É quando eu fico deixando para amanhã as coisas que eu deveria fazer hoje. Ou é aquilo que eu estou deixando para depois. É quando eu estou jogando para um dia que eu nem sei se vai existir, aquilo que eu poderia estar vivendo de uma maneira deliciosa hoje. Aquele frio na barriga de fazer alguma coisa nova hoje. Não, a gente vai jogando isso para amanhã. Então Jesus o chama e ele diz o quê? Senhor, deixa eu primeiro sepultar os meus pais. O cara prefere matar o pai e a mãe do que começar uma vida nova. Porque quando a gente se esconde, a gente inventa qualquer desculpa. Porque quando a gente se acovarda ou se acostuma com uma vida medíocre, a gente topa qualquer coisa. E aí Jesus diz, deixem os mortos sepultar os seus próprios mortos. E aí você vai dizer, poxa, a frase além de não fazer sentido é super insensível. Não. Jesus não está sendo insensível com a família dele. Jesus está sendo super preocupado com o coração dele. Jesus está dizendo que, meu amigo, se você continuar arranjando todo e qualquer tipo de desculpa para não entrar num processo de mudança, a sua vida vai ser morte desde agora. Não é que os seus pais vão morrer, você já está morto, porque a morte inclusive é aquilo que te motiva. Aquilo que não tem vida, e não pensa em morte física, mas em morte como tudo aquilo que está em nosso redor e que não tem vida. O que Jesus está querendo dizer, chega de desculpa furada. Para de ficar arranjando 1000 razões e para de deslocar a responsabilidade para os outros, porque Jesus está dizendo, siga-me, e você já está trazendo teu pai e tua mãe para a história. Ei, vamos cortar esse cordão umbilical e virar adulto? Vamos começar a tomar a rédea da vida, as próprias decisões? Nós não queremos, por quê? Porque como o Eliel bem falou aqui sobre Jacó e Deus, é uma luta. Mas lembre que existem lutas que salvam. E a maioria dos nossos processos de salvação, eles nascem dos nossos conflitos. Dificilmente vem de paz, de calmaria. Vem de luta. Porque na luta eu me coloco diante de um espelho e na luta eu me identifico. Por que ele não quer entrar num processo de cura com Jesus? Porque ele sabe que diante dos questionamentos corretos, a desculpa dele não se sustenta. Porque ele sabe que diante de afirmações feitas por Jesus, as desculpas dele de fato vão cair por terra. Porque quem está fazendo a pergunta é Jesus, aquele que conhece a nossa vida, aquele que sonda o nosso coração, aquele que conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó, aquele que sabe e investiga a nossa alma até o fim. Como diz o profeta Jeremias, que o coração do homem é enganoso, mas Deus, Ele investiga ao ponto de discernir as coisas mais ocultas. E de repente temos de uma maneira espiritual Jesus nos fazendo perguntas. Temos Jesus fazendo algumas afirmações. Temos Jesus com um aforismo que aparentemente não faz nenhum sentido. E de repente, por causa dessa frase, as coisas mortas que estão dentro de mim começam a vir à tona, que são as minhas desculpas mortas. E eu uso as minhas desculpas mortas para me tirar da cena, para me desviar de um caminho, exatamente porque eu não quero viver conflito algum, porque eu quero paz. Mas cuidado, porque quando você foge de um conflito que pode mudar a tua vida, e você pega um outro caminho que parece paz, ele pode ser extremamente cuidadoso, porque calmaria pode ser paz, mas também pode ser omissão. Como já muito bem cantou o Rapa, e eu já citei tantas vezes, paz sem voz não é paz. Paz sem voz é medo. Então a gente foge de um conflito para encontrar paz. Não, talvez enquanto você não encarar os seus conflitos, você jamais vai saber o que é paz. Porque paz é exatamente quando eu tenho coragem de abrir o meu coração, enfrentar tudo aquilo que está aqui dentro, fazer um acordo de vida com Deus e de num processo de mudança intenso,
onde eu vou cuidando da minha vida um pouquinho a cada dia, sem mágica, sem milagre, sem miogice. É um processo, é para a vida toda. Aí sim eu posso ter paz. Porque eu vou dizer, não, eu tenho áreas da minha vida que estão problemáticas, mas eu não sou indiferente a elas, e eu não estou dando desculpas para não cuidar delas. Elas estão em tratamento, só que é demorado. Por quê? Porque eu sou uma pessoa desse jeito há 40 anos, e agora para eu mudar isso, eu não vou mudar em 40 minutos. Mas eu não sou indiferente a quem eu sou. Eu não estou sendo omisso com as atitudes que eu sei que eu tenho que mudar. Não, eu estou em tratamento, mas me dê tempo. Eu preciso de um processo. À vontade, a salvação é um processo. Onde você vai dia a dia, sendo formado, de passo em passo, de glória em glória, até que a imagem de Jesus seja totalmente formada em nós. Jesus faz uma afirmação, e com aquela afirmação o coração vem à tona. Ou seja, não deixe para amanhã aquilo que pode mudar a tua vida hoje. E não fique prorrogando para segunda-feira, ou para depois do carnaval. Porque aí passa o carnaval, aí você tem a Páscoa. Aí a Páscoa tem o feriado de 1º de maio. Aí depois do 1º de maio tem Corpus Christi. E aí tem 7 de setembro. E aí o ano acabou. E aquilo que você poderia ter começado de mudança em fevereiro, é outubro e você ainda não começou, porque você está dizendo de outra maneira, Senhor, deixa primeiro o sepultário dos meus pais. Deixa eu ir primeiro fazer uma coisa que eu nem sei quando vai acontecer, porque é isso que Ele está dizendo. Deixa eu perder meu tempo com aquilo que eu nem sei de fato quando é que vai acontecer. Mas quando é que vai acontecer isso aí que você está falando? Não, eu não sei, até lá eu fico perdendo meu tempo, enrolando e dando desculpas para mim mesmo. E Jesus está todo dia dizendo, segue-me. Inicie um processo novo de mudança, ou seja, quando Jesus diz segue-me, o que Ele está fazendo? Autorizando você a sair de onde você está. É uma sociedade de mudança, onde Jesus te autoriza e você diz, sim, eu quero. Ele está liberando você, Ele está autorizando você, de todas as amarras que você pode ter, de todos os traumas que você pode ter, de todos os pecados que você já cometeu, Ele está dizendo, segue-me, mude, coloque uma nova consciência nas tuas ideias, para que você veja a vida de uma maneira diferente. A resposta é sua. Se você vai iniciar esse processo de mudança, isso é seu. Você tem um péssimo relacionamento com o dinheiro, deixou que o consumismo tomasse conta da tua vida. Hoje é o dia de você estancar e dizer, chega. Porque se você não estancar hoje, o mês que vem você vai estar um pouco pior, e no final do ano você está falido. Mas em fevereiro você ouviu Jesus dizendo, siga-me, inicie um novo processo de comportamento financeiro na tua vida. Você está com um problema conjugal, vocês dois, então hoje é o dia de você ou escutar o siga-me. É Jesus autorizando vocês dois, como casal, a casarem de novo. Você não precisa casar com outra pessoa, casa com a mesma, com novas ideias. Inclusive com você sendo diferente. Que esse é o pressuposto básico para se arrumar um relacionamento. Não jogue para o outro as coisas que ele tem que fazer. Olhe para o teu umbigo e veja as coisas que você tem que fazer. Porque senão é o quê? Covardia. Não, porque ela. É um bando de Adão, né? Repetindo. Quem foi? Não, foi a mulher que o Senhor me deu. Não é porque ele, e você? Qual que é a tua fatia aí nessa pizza de responsabilidade? Guarda uma coisa, dependendo daquilo que você está procrastinando para amanhã, você não vai ter amanhã, porque existem coisas que você só vai ter amanhã se você mudar hoje. Não, eu estou adiando para o amanhã. Então, mas enquanto você adiar, não tem amanhã. Por quê? Porque o teu amanhã vai ser igual hoje, então não tem amanhã. Você é um museu que tem agora e o passado. E o amanhã? O teu amanhã vai ser a mesma coisa, porque você não faz nada novo. Porque nós vamos procrastinando, nós vamos adiando, nós vamos jogando para frente, arranjando as desculpas mais absurdas possíveis para a gente não fazer aquilo que nós já sabemos, precisa ser feito. É quando existe um abismo entre aquilo que eu digo que eu quero e o que eu estou de fato disposto a fazer. Lembra da lógica do regime? Eu quero perder 35 quilos. Então, o que você está disposto a fazer por isso?
Porque a gente vive escutando por aí as frases, não, eu quero algo novo, eu não aguento mais a vida que eu estou vivendo. Ótimo, essa frase eu acho ela excelente. Quando uma pessoa diz assim, eu não aguento mais a vida que eu estou vivendo. Pronto, o primeiro passo você já deu. E agora? Agora nós temos que investigar os porões da sua vida, abrir algumas gavetas que já estão lacradas faz tempo, para aí então a gente começar a mexer. Escuta, isso aqui está aqui, isso aqui não pode, isso aqui está errado. Quando é que você vai mudar isso aqui? Quando é que você vai jogar isso aqui fora? Não, espera aí que eu vou primeiro pagar minhas contas, depois eu resolvo isso. Meu irmão, tu vai ter conta para pagar até você morrer. Você não pode ficar jogando em pagar a conta ou o adiamento da tua vida. Não, primeiro eu vou casar. Primeiro eu vou terminar a faculdade. Não, deixa os meus filhos se formarem. Então, repito, entenda que às vezes você não vai conseguir pagar suas contas exatamente porque você não mudou a tua mentalidade, você ainda não conseguiu se converter a Cristo no que diz respeito ao teu consumo. As coisas talvez estejam atreladas, você está preso em você mesmo, nesse seu mecanismo de viver. Então você precisa escutar, siga-me. Se sentir liberado a viver a vida de outro jeito, com todos os benefícios e com todos os desafios que essa nova vida tem e oferece a você. É que às vezes a gente arranja umas desculpas tão bonitinhas que dá até vontade de chorar, não dá não? Que você fala assim, não, arranjei uma desculpa agora que é muito linda. Olha, nas palavras ela pode até ser linda, a questão é o que ela vai produzir na tua vida. Olha só, o rapaz está com esse negócio de seguir a Cristo exatamente porque ele está preocupado com os pais. Está preocupado com os pais nada, ele está usando a morte dos pais como uma desculpa para ele não fazer aquilo que tem que ser feito. Que a espiritualidade, às vezes, ela faz isso. A gente dá um ar espiritual em algumas coisas, mas, na verdade, a gente não está sendo espiritual, a gente está sendo safado. A gente está usando o nome de Deus para esconder as nossas omissões, coisa super comum no mundo religioso. E é tão bom quando a gente se sente liberado para enfrentar as nossas desculpas furadas, colocar elas no chão. Porque quem faz isso vive milagres, e milagres que começam hoje. Não precisa esperar amanhã, segunda, nem depois do carnaval, porque quem anda com Jesus todo dia é dia de viver coisa nova. A questão é quanto que do meu coração está disposto a pagar um certo preço, sim, que existe em seguir a Cristo. Agora não se esqueça que pagar o preço existe para qualquer coisa que você for seguir. Que a gente sempre ouça, não, eu estou disposto a pagar o preço de seguir a Cristo. Ótimo, porque tem um preço a ser pago mesmo. Agora qualquer coisa que você for seguir, a pior porcaria que seja, tem um preço a ser pago. Então pague aquilo que vai valer a pena na tua vida. E uma hora você vai descobrir que com Cristo a gente não paga nada. A gente recebe a graça de Deus que nos faz novas pessoas. Porque quando Ele entra na tua vida, Ele vai refazer a tua agenda, vai refazer as tuas prioridades, vai refazer a tua maneira de viver. E essas coisas que foram jogadas para debaixo do tapete, Ele vai levantar o tapete e falar, tem coisa aqui embaixo do tapete. Nós temos que cuidar disso aqui. Mas, Senhor, isso aqui vai dar um trabalhão. Que bom, você já tem sentido de vida, cuidar desse problema aqui. Você já tem o que fazer esse ano, resolver essa nhaca que você deixou nos anos passados. Então, se você estava procurando um sentido de vida para você, você já tem um. Iniciar um processo na tua vida que vai ser dolorido e, paradoxalmente, vai ser encantador. Que vai ser desafiador e, paradoxalmente, vai ser mágico. E eu te garanto, você pode voltar aqui no final do ano e cobrar. Se você iniciar um processo de seguir a Cristo em sua integralidade, questionar a tua vida e dar esse novo sentido para a tua vida, eu te garanto que você vai chegar em dezembro e você vai dizer assim, foi muito difícil, existiram coisas que eu não consegui fazer, mas eu tive um dos melhores anos da minha vida. Porque a qualidade do nosso ano não está ligada à facilidade, a qualidade do nosso ano está ligada àquilo que eu estou disposto a fazer e o que eu estou fazendo dos meus dias. Eis aí a diferença entre existir e viver. Existir esse ano você está aqui. Existir hoje, eu estou aqui, eu estou existindo, a questão é se eu estou vivendo. A questão é se eu estou conseguindo dar um sentido diferente para os meus dias.
Vai ser fácil? Não, não tem nada fácil. Se tem fácil, não deve ser muito bom. As coisas mais bonitas da nossa vida vieram fruto das nossas lutas, das nossas dificuldades, das nossas dores. Ou seja, quando a frase de Jesus, deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos, lidas em sua literalidade, ela não faz sentido nenhum. Mas quando a gente abre o nosso coração para a verdade de Deus, para a ação de Deus dentro de nós, a gente começa a fazer uma investigação. A gente começa a questionar os nossos atos, a gente começa a questionar o nosso casamento, o nosso namoro, a relação com os nossos pais. A gente começa a questionar a nossa vida profissional, a gente começa a questionar a maneira como a gente dirige em São Paulo. A gente questiona tudo, porque a salvação de Jesus não é uma coisa, ela é integral, ela lida com todas as áreas da nossa vida. Então eu acredito que um outro olhar que nós podemos fazer para essa história é como Jesus termina a frase, meio que dizendo assim: não deixe que a morte seja aquilo que te motiva e que move o teu coração. Não, eu vou esperar as coisas morrerem e depois eu vejo o que eu faço. Então você está dando para a morte o status de Senhor da tua vida. Você não precisa lidar com as coisas e esperar elas morrer. Não, você pode inverter a lógica e aquilo que estava quase morrendo você trazer à vida. É olhar para a morte com olhos de ressurreição. Processos aqui que estavam morrendo, então, mas eu agora eu ouvi o siga-me, e aquilo que estava morrendo, eu vou encarar com olhos de ressurreição, porque a minha vida agora, sabe o que é? É anunciar o reino e focar na vida. Quando eu faço isso, toda a minha lógica, toda a minha estrutura do meu mundo interno fica alterada, totalmente diferente. Não se preocupe com a morte. Aliás, para quem é muito preocupado, deixa eu te deixar em paz. Você vai morrer, fique tranquilo. Não se preocupe com isso, porque a única certeza que nós temos na vida é a seguinte: nós vamos morrer. Morrer nós vamos, e viver nós vamos. Talvez seja essa um bom resumo dessa resposta de Jesus. Morrer você vai. E viver? E viver, você vai. Existe vida depois da morte. Mas existe vida antes da morte? Me responda, porque essa resposta é tua. Se existe vida antes da morte ou não, essa é a resposta minha. É a maneira como eu vivo os meus dias. É a maneira como eu acordo. É a maneira como eu respondo. Viver é uma decisão. Existir não, você não decidiu existir. Mas viver é uma decisão. Foque na vida, porque o nosso compromisso é a vida. Então busque a vida, e eu te aconselho, busque a vida de Deus. Então você quer viver algo novo? Comece não deixando mais nada para amanhã. Não procrastine mais nada na sua vida. Foque teus olhos no reino e escute todos os dias Jesus dizendo: siga-me e viva algo novo. Fique em pé, eu quero orar com você.